Você consegue se imaginar quantas buscas peculiares as pessoas realizam no Google? Apenas para ilustrar, a pergunta em como ocultar um corpo registra em média 1000 pesquisas mensais. E a pergunta em como se livrar de um assassinato quase atinge 2000 buscas por mês. Acredite ou não, isso é verídico, e essas são apenas buscas comuns. Existem outras, mas muito mais perturbadoras, como registros de áudios bizarros de exorcismos rituais de canibalismo, os efeitos da droga crocodile e muitos outros. Nós desvendamos alguns detalhes sobre esses temas surreais e diversos outros. Contudo, eu devo alertar, se decidir pesquisar sobre esses temas na internet mais tarde, a responsabilidade é sua, pois pode ser que você tenha dificuldades para dormir por um bom tempo. Se estiver preparado, descubra agora 7 pesquisas no Google que você jamais deveria fazer se quiser ter uma noite tranquila. A primeira é sobre o ritual canibal de Rotenburg. Armin Meiwes, um alemão nascido em 1962, ganhou notoriedade na internet como o mestre da carnificina por suas explorações de canibalismo online, em busca de alguém voluntário para se tornar sua fonte de alimento, como foi o caso de Beza Hussein. Mas isso é apenas o início da narrativa. Ele encontrou um jovem chamado Bed Jürgen, que se ofereceu para ser a refeição de Armin. Em março de 2001, eles se encontraram em casa, tiveram relações e, após orar pelo companheiro, planejaram como Bed seria consumido. Como se isso não fosse macabro o suficiente, Bed até solicitou que seu órgão fosse arrancado a dentadas. Isso não foi possível, então Armin decidiu amputar o pênis de sua vítima com um dispositivo chamado o matadouro. Talvez isso lembre algumas cenas da série O Hannibal, quando o protagonista cozinha partes das suas vítimas, pois Armin fez algo semelhante. Ele temperou a parte amputada de Bed em uma frigideira com pimenta e alho antes de servir para ambos comerem. Não vou entrar em detalhes sobre o que mais aconteceu, pois é realmente repulsivo apenas imaginar as imagens desse ritual grotesco que foram gravadas em vídeo por Armin. Agora, eu vou te dar 5 palavras de conselho. Não pesquise isso no Google. Você provavelmente já ouviu algumas narrativas sobre o Slenderman, tenho certeza. No entanto, consegue imaginar o quão assustador seria para alguém testemunhar essa criatura sinistra levando embora um parente ou amigo? A simples ideia é perturbadora. Se você mantém uma postura cética e duvida que tal situação possa ocorrer, é possível que não esteja familiarizado com o caso de O. Thomas Neely. Este é, sem dúvida, um dos relatos mais estranhos que circularam pela internet. Independentemente de ser verdade ou não, é genuinamente arrepiante. Em 1989, uma garota chamada Jessica estava brincando na casa de alguns amigos quando seu pai ligou, pedindo que ela retornasse para casa. O pai do amigo informou que ela já havia partido há meia hora. Preocupado, o pai de Jessica iniciou uma busca, percorrendo uma floresta próxima à sua residência na esperança de encontrar a filha. No entanto, o que ele testemunhou foi verdadeiramente aterrorizante. Ele relatou o ocorrido à delegacia, e o áudio de seu depoimento foi gravado. A experiência é tão perturbadora que, se tiver coragem, recomendo ouvir com fones de ouvido, mas esteja preparado para uma noite sem dormir. It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Thomas, calm down! Ah! It's right there! It's okay. Holy O número 13 carrega uma extensa história, repleta de superstições e lendas associadas a eventos desfavoráveis. Uma explicação notória para sua origem remonta à Santa Ceia de Jesus com os 12 apóstolos, resultando em 13 pessoas à mesa. E repartiu entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Esta ocasião ficou conhecida como a última refeição de Cristo, seguida pela sua crucificação, marcando o início da associação do número 13 ao paganismo. Outra narrativa envolve o Senhor 13, um personagem de histórias que não está vinculado ao sagrado, mas sim a relatos perturbadores. Descreve-se um homem idoso com aparência envelhecida, usando um chapéu de palha que cobre o rosto, pele enrugada, cheia de bolhas e cicatrizes, segurando um relógio antigo de ouro. Encarar esse ser no espelho às 3 da manhã supostamente faz o tempo parar, e durante os próximos 13 minutos, algo sinistro pode ocorrer. A presença do número 666, considerado o número da besta no Apocalipse, é mencionada, com alguns estudiosos sugerindo que a tradução correta seja 616, aumentando ainda mais a atmosfera macabra. Para se comunicar com esse ser, a lenda propõe encarar o reflexo no espelho com a luz apagada, aguardando que os olhos se ajustem à escuridão às 3 da manhã, em todo o dia 13 do mês. Depois, é necessário repetir 13 vezes as palavras, o Senhor 13, eu estou aqui. Naturalmente, essa prática é desencorajada, e se houver curiosidade sobre o que ocorreu com aqueles que tentaram, sugiro pesquisar sobre a maldição do número 13 no Google, mas, com cautela, e por sua conta e risco próprio. Você sofre de ofidiofobia? Se sim, preciso alertar que as próximas imagens podem ser impactantes para você. Essa fobia é dirigida ao medo de cobras. Conhece esse som? A simples audição de sons relacionados a esses animais pode provocar arrepios nos pelos do braço, e um áudio envolvendo cobras pode ser perturbador. Agora, imagine a sensação de cair em um ninho cheio delas. Essa cena seria verdadeiramente bizarra e é difícil conceber a experiência. Para ter uma noção de como seria essa situação, alguém decidiu filmar cobras em seu ninho. No entanto, o que ocorreu durante a gravação é verdadeiramente assustador. Se fosse você, eu evitaria continuar assistindo a esse vídeo. Você já ouviu falar sobre a droga Crocodile? É possível que sim. Inicialmente desenvolvida com o mesmo propósito da morfina, para aliviar dores intensas causadas por problemas de saúde, essa substância acabou sendo sintetizada de forma caseira devido à sua manipulação fácil e custo acessível. Um dos motivos para a crescente notoriedade da Crocodile foi a dificuldade de obtenção de heroína. A distinção entre essas duas drogas começa pela duração dos efeitos. Enquanto os efeitos da heroína costumam persistir por até 8 horas, os da Crocodile duram, com sorte, 90 minutos. Como a produção dessa droga leva aproximadamente 1 hora, as pessoas começam a viver exclusivamente para produzi-la e injetá-la. O grande problema é que a Crocodile causa necrose no local de aplicação, expondo ossos e músculos. Com o tempo, o aspecto físico do usuário se assemelha ao dos zumbis de filmes, sendo uma realidade perturbadora. As imagens dessas pessoas são chocantes, e é recomendável não buscar por isso no Google novamente. A história do exorcismo de Anneliese é triste, e ao mesmo tempo, aterrorizante, servindo de base para o filme O Exorcismo de Emily Rose. Oficialmente, a morte da jovem alemã foi atribuída à desidratação e desnutrição. No entanto, na prática, ninguém consegue explicar se o seu caso era realmente de possessão demoníaca ou esquizofrenia. A família de Anneliese era profundamente religiosa e procurou a ajuda de 2 padres exorcistas. Durante o processo, eles alegaram ter percebido sinais de possessão. E com isso, utilizaram 67 rituais ao longo de 10 meses, em sessões que se estendiam por até 4 horas. Durante esses episódios, Anneliese rasgava suas roupas, urinava e bebia seu próprio líquido do chão, se alimentava de moscas, aranhas, carvão e até a cabeça de um pássaro morto. Os áudios originais de algumas sessões de seu exorcismo podem ser encontrados na internet, e acredite, são extremamente bizarros. É altamente desaconselhável ouvi-los. Se eu estivesse no seu lugar, não faria isso.
O episódio do edifício Joelma continua a assombrar muitas pessoas que passam pelo local até hoje. No dia 1º de fevereiro de 1974, na cidade de São Paulo, ocorreu um terrível incêndio que resultou na morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. O fogo teve início devido a um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar, por volta das 8h45 da manhã. Após as 10 horas, os corpos começaram a cair do prédio, sendo registradas as cenas chocantes dessa tragédia na época. Em questão de minutos, cadáveres se acumularam na rua abaixo do 8º andar. Bombeiros encontraram pelo menos 11 corpos abraçados, completamente carbonizados pelo fogo. O edifício construído no local do incêndio recebe o nome de o Edifício Praça da Bandeira. As mortes violentas e trágicas causadas pelas chamas contribuíram para o surgimento de histórias sobre a presença de espíritos nos corredores desse local. O maior mistério dessa tragédia envolve 13 pessoas queimadas vivas dentro do elevador. Até hoje, nenhuma delas foi identificada na perícia, e foram enterradas lado a lado, conhecidas como as 13 almas. A coragem de procurar sobre esse assunto no Google é uma escolha sua, mas é importante saber que as informações encontradas podem perturbar profundamente sua mente. Como mencionado no início, a decisão é sua. Que tenha bons sonhos, se conseguir. Muito obrigado por assistir até aqui. Se curtiu, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!